Você acredita que maldições existam? Ao redor do mundo, muitas histórias envolvendo maldições já foram disseminadas. Uma delas envolve uma família muito famosa dos Estados Unidos, que inclusive inclui o assassinato de um presidente americano. Mas, e se toda essa história for verdade? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Sem sombra de dúvidas, vocês já ouviram falar da família Kennedy, certo? Também chamados de clã Kennedy. Essa família teve membros que chegaram a importantes cargos políticos, incluindo no governo dos Estados Unidos. A raiz de toda essa família são Joseph P. Kennedy e Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy. Bom, mas além de serem conhecidos por estarem sempre envolvidos com política, a clã Kennedy também é famosa pelas circunstâncias violentas e acidentais com que vários membros morreram. Seria uma maldição que assombra essa família ou simplesmente mais uma teoria da conspiração? Edward Klein, autor do livro A Maldição dos Kennedys, diz que é complicado explicar como, a cada vez que um Kennedy esteja para alcançar um objetivo, ele seja condenado a pagar um alto preço. Para ele, é preciso voltar à Grécia Antiga, aos Atreides, a figuras lendárias como Agamenon, Clitemnestra, Orestes e Electra, para encontrar uma família submetida a tal série de calamidades. Para vocês entenderem exatamente que maldição é essa, vou contar cada uma das mortes relacionadas a essa família. Que tal começarmos pelas tragédias envolvendo acidentes de avião? Na década de 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, Joe Kennedy Jr. era um oficial da Marinha dos Estados Unidos, aviador e piloto militar durante a guerra. No ano de 1944, depois de se voluntariar para guiar uma missão de bombardeio secreto e extremamente perigoso, na França ocupada pelos nazistas, Joe Kennedy Jr. acabou morrendo em um desastre aéreo. Durante a missão em que Joe Kennedy Jr. pilotou, houve 2 explosões que afetaram sua aeronave, resultando na morte dos 2 pilotos. A causa das explosões? Até hoje permanece um mistério. Mas, em meio à guerra, não podemos afirmar que uma morte fazia parte de uma maldição, certo? As chances de uma pessoa morrer são altas, ainda mais se tratando da Segunda Guerra Mundial. 4 anos depois da morte do irmão mais velho do presidente Kennedy, houve um outro acidente, envolvendo Kathleen Kennedy, irmã de Kennedy, apelidada de Cat. Ela tinha se casado com William Cavendish, o Marquês de Hartington, da Inglaterra, o que deu a ela o título de Lady Hartington. Mas o destino foi cruel com Keck. No ano de 1948, Keck e outras 3 pessoas acabaram morrendo quando um pequeno avião caiu na França durante uma tempestade. Infelizmente, Keck Kennedy morreu com 28 anos de idade. Em 1964, houve outro acidente aéreo, mas dessa vez a história foi um pouco diferente. Ted Kennedy, o político reeleito por 7 vezes senador pelo estado de Massachusetts, surpreendentemente, sobreviveu a um acidente de avião. Ele estava em um voo de campanha de Washington para Westfield. Junto com ele estavam um colega senador com sua esposa e um assessor legislativo. Quando o avião estava próximo do aeroporto de Westfield, a aeronave perdeu altitude e caiu, matando o piloto e um assistente. Ted Kennedy sofreu apenas uma fratura nas costas e costela. Segundo as perícias, o acidente aconteceu por causa de um erro do piloto. O último acidente aéreo envolvendo a família Kennedy aconteceu no ano de 1999. No caso,
John F. Kennedy Jr., que era advogado, jornalista, editor e filho do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, estava pilotando seu monomotor quando caiu no mar. No avião também estavam sua mulher e cunhada. Os três estavam indo para o casamento da prima de John, Rory, mas acabaram falecendo no acidente. Esses foram os acontecimentos e vítimas da família Kennedy em acidentes aéreos. Mas se acalme, pois eu estou apenas começando. O caso mais famoso é o de John Kennedy, mas antes do seu assassinato, um acontecimento inesperado marcou a vida do presidente americano. Em 1963, o presidente Kennedy e sua esposa anunciaram o nascimento do terceiro filho, chamado Patrick. Mas a criança nasceu prematura e, infelizmente, não resistiu, devido a uma condição pulmonar. No mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos visitava a cidade de Dallas, no Texas, junto com a Jacqueline Kennedy, sua esposa. Enquanto circulava no seu automóvel presidencial pela cidade, o político foi ferido por disparos de arma de fogo, o que acabou por tirar a sua vida. As investigações até chegaram a um culpado, mas muitas pessoas acham que existem muitos mistérios envolvendo a morte do ex-presidente. Poucos anos depois, exatamente no dia 5 de junho de 1968, foi a vez de Robert Kennedy, irmão de John Kennedy. O senador era candidato à presidência dos Estados Unidos e estava otimista com sua campanha. Porém, um imigrante palestino disparou 3 tiros contra o senador, tirando sua vida. Existem muitas teorias sobre o assassinato de John e Robert Kennedy, mas essas histórias eu vou deixar para outro vídeo. Outro acontecimento marcante na família envolve o ex-senador Ted Kennedy, o mesmo que sobreviveu ao acidente de avião. No ano de 1969, enquanto Ted dirigia seu carro em uma ilha do estado de Massachusetts, ele perdeu o controle do veículo e caiu na água, enquanto passava por uma ponte. Ted sobreviveu ao acidente, mas a passageira Mary Jo Kopkine, uma estrategista de campanha de 28 anos que trabalhou para Kennedy, acabou falecendo. Nessa época, o próprio Ted Kennedy foi à televisão nacional para explicar a tragédia e disse as seguintes palavras: "Todos os tipos de pensamentos embaralhados passaram pela minha cabeça, incluindo questionamentos de alguma maldição terrível realmente pairou sobre todos os Kennedys." De fato, mesmo que Ted tenha escapado com vida dos 2 acidentes, era muito estranho a frequência com que eles aconteciam na clã Kennedy. Mas vamos seguir com a nossa história. Em 1984, foi a vez de David Kennedy, um dos 11 filhos de Robert, morrer. Ele foi encontrado morto em um hotel na Flórida. O motivo da morte deixou todos surpreendidos. David morreu com 28 anos, devido a uma overdose de drogas. Já o seu irmão, Michael Kennedy, morreu muito tempo depois, exatamente em 1997. Ele sofreu um acidente enquanto esquiava e não resistiu aos ferimentos. Michael tinha 39 anos e deixou 3 filhos. Essas são algumas mortes trágicas do clã Kennedy, mas existem mais acontecimentos que reforçam a maldição da família. Rosemary Kennedy, a irmã do presidente, era considerada intelectualmente deficiente. Com a esperança de que ela melhorasse, em 1941, a família resolveu fazer um procedimento médico, onde uma parte do cérebro de Rosemary seria removida. Mas a operação não saiu como esperado, e a condição de Rosemary só piorou. Mesmo assim, ela viveu até 2005, quando morreu, com 86 anos de idade. Não posso esquecer de citar o caso do filho de Ted Kennedy. O câncer também teve destaque na história da família. Em 1973,
Enquanto Edward Jr. tinha 12 anos de idade, ele perdeu uma perna, devido a um câncer de osso. Mas isso não fez com que Edward Jr. desistisse de viver. Atualmente, ele é sócio da Epstein Becker Green, uma empresa sediada na cidade de Nova York. E também foi senador nos Estados Unidos. E para finalizar a saga da família, quero destacar os 2 últimos casos. O primeiro foi quando Ted Kennedy foi obrigado a testemunhar sobre um estupro, supostamente cometido, por seu sobrinho William Kennedy Smith. O julgamento foi transmitido ao vivo por canais de notícias e Smith acabou sendo absolvido pelas acusações. O outro caso é o de Michael Skakel, sobrinho da viúva de Robert F. Kennedy. Só que esse caso é diferente. Ele foi condenado por espancar a sua vizinha até a morte. O crime aconteceu em 1975, quando Michael tinha 15 anos de idade, a mesma idade da vizinha. Em 2002, Michael acabou sendo condenado. Em 2013, foi feito um novo julgamento e Michael acabou sendo libertado sob fiança. 3 anos após concederem liberdade a Michael, a justiça restabeleceu a condenação. A defesa, então, pediu ao tribunal para reconsiderar e Michael segue livre sob fiança. Tudo bem que esses últimos 2 casos não têm relação com a suposta maldição. Na verdade, tudo não passa de mau caratismo. Mas achei importante citar esses 2 casos para vocês. Diante de todos esses casos, vocês acham possível existir uma maldição na família Kennedy? Já existiram várias teorias da conspiração que tentam explicar essa maldição. Já tentaram encontrar explicação nos astros ao consultarem o mapa astral do patriarca Joseph Joy Kennedy, pai de John F. Kennedy, de Bob e Ted, e de outros 6 filhos. Outros teorizam a ideia maluca de que um rabino lançou um feitiço na família. Mas ainda há a ideia de que todas essas teorias realmente sejam apenas conspiração. Se formos parar para pensar, a família Kennedy sempre esteve envolvida com a política e a vida pública, o que os torna populares e faz com que as pessoas observem tudo o que acontece com o clã. Mas aí, eu volto a te perguntar, e se for verdade? Por hoje é isso, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!